Bom, comecei a gravar esse vídeo agora, tá? Aproveitando que eu tô fora de casa e não vou poder operar agora, eu vou começar uma nova série, tá? Essa série vai ser importante para entender o mecanismo do mercado e entender como os preços se formam, bom? O nome dessa série vai ser O Segredo das Baleias. Veja bem, eu vou falar muita coisa aqui que eu não deveria estar falando para o público aberto, tá bom? Segredos que a bolsa e as corretoras não revelam, eu vou estar revelando nessa série. Então vai ser muito importante essa série, tá bom? Tenho aqui o índice, tá? Tudo que eu vou falar nessa série, bom? Vai ser intitulado O Segredo das Baleias. Vamos lá, vamos começar. Primeiramente, uma coisa que muitas pessoas se perguntaram e se perguntam até hoje, né? O que as corretoras que tem taxa zero e corretagem zero, o que elas ganham com isso? Bom, veja bem, isso começa lá no passado, há uns 5 anos, 6 anos atrás, tá bom? Quando as corretoras, né, simplesmente elas pensaram o seguinte: a gente tem que parar de brigar entre nós, tá? Veja bem, os contratos futuros principalmente e as operações alavancadas, no passado existia uma briga, tá? De grandes contra grandes, corretoras contra corretoras, tá? Primeiramente, saiba que cada corretora tem mesas de operação e tem trades profissionais dentro de corretora e dentro de banco, grandes trades, tá? E antigamente, esses grandes trades de bancos e de corretoras operavam um contra o outro. E era uma briga danada, bom? Era um querendo tomar o dinheiro do outro, tá? Então, há uns 5 ou 6 anos atrás, eles começaram a mudar isso, né? A conversar. E combinaram o seguinte: vamos parar de brigar entre nós e vamos nos unir. Então muitos questionaram um ao outro: e de quem a gente vai tomar dinheiro? Então eles começaram o seguinte: vamos começar a atrair investidores de varejo, também conhecido, né, como retail, tá? Investidor de varejo, pessoas igual eu que estou falando aqui, você, pequenos investidores, principalmente aqueles que usam análise técnica, análise simples. Então eles começaram a combinar: vamos se unir entre nós, vamos parar de brigar entre nós, os grandes players, e vamos começar a atrair pequenos investidores para a gente tomar apenas o dinheiro deles, ganhar apenas deles no mercado de trade. Parar de brigar entre nós. Então eles combinaram o seguinte: pô, para isso a gente tem que fazer alguma coisa que atraia, alguma coisa para atrair os pequenos investidores para a bolsa. Então começou a surgir muitos benefícios. As taxas começaram a diminuir, né? Taxa, corretagem pouca. A plataforma começou a ser feita com foco para varejo, para investidores pequenos, comuns. Começaram a fazer plataformas, indicadores novos, lançaram cursos no mercado, vídeo no YouTube, sala de call grátis, sala de análise grátis, cadastro grátis e muitos benefícios. Todos esses benefícios que as corretoras, tá, lançaram, tudo isso faz parte de um plano, tá? E esse plano ele se concretizou semana passada, não, esse mês, né? Semana passada foi mais divulgado, as corretoras começou a divulgar, que se chama RLP, tá? Que seria o estágio final. Ainda não é o estágio final desse grande plano de atrair o varejo, bom? Mas sabe que todo esse benefício que foi dado para o varejo, para pequenos investidores, tudo isso faz parte de um plano maligno, tá? Os grandes players, as corretoras, os bancos, as mesas de operações, aqueles que têm poder para manipular, principalmente
no day trading, no curto prazo. Eles que planejaram tudo isso, planejaram dar muitos benefícios para varejo, para pequenos investidores, porque eles se combinaram entre si de parar de brigar entre si. Então eles precisavam de alguém, porque no mundo do trade alavancado, alguém tem que perder para alguém ganhar. Então eles precisavam de alguém para perder. E para isso eles lançaram muitos benefícios para atrair os trade de varejo, os pequenos investidores, tá bom? RLP, que seria uma parte muito importante desse plano dos grandes investidores para atrair o varejo e para tomar dinheiro do varejo, né? De uma forma até nojenta, eu diria. RLP, Retail, significa uma sigla, abreviada de Retail Liquidity Provider. Veja bem. Antes, para um grande player, principalmente corretoras, mesas de corretoras, conseguir tomar dinheiro, tá, no trade alavancado, principalmente contratos futuros, eles precisavam brigar e concorrer pelo o dinheiro do varejo que estava, eu diria assim, espalhado em várias corretoras, né? E quando uma corretora atraía uma quantidade boa do varejo, tem corretora aí que lançaram corretagem zero para atrair o máximo possível de player de varejo, de investidores pequenos. Qual o motivo disso? RLP. Eles já tinham esse pensamento de lançar o RLP já no passado, e para isso eles tiveram que lançar muitas e muitas vantagens para atrair clientes, Aí foi uma briga para atrair cliente, porque o RLP é nada mais nada menos do que autorização, tá? A autorização é uma forma de regulamentar para que a própria corretora consiga operar contra os seus próprios clientes. Então é o seguinte, a corretora que tem mais clientes vai ganhar mais dinheiro, vai tomar mais dinheiro dos clientes dela, Por isso que as corretoras lançam benefícios enormes, porque a que tiver mais clientes vai conseguir operar contra mais clientes de varejo, consequentemente vai tomar mais dinheiro do cliente de varejo, tá? Porque o RLP, ele é uma autorização para que a corretora possa, quando o cliente dela, o cliente da corretora quiser comprar, ela possa vender para ele. Em outras palavras, operar contra ele. E quando um cliente dela quiser vender, ela possa comprar dele. Em outras palavras, a corretora está operando contra ele, Ela está juntando lote. Antigamente, quando a mesa, os trades profissionais de uma corretora queriam tomar dinheiro do varejo, queriam tomar dinheiro de alguém, eles tinham que entrar no book, entrar no livro de ofertas, concorrendo assim com várias corretoras. Por exemplo, um cliente da corretora X entra no book, entra querendo vender 100. A corretora quer tomar esses 100 dele, quer cooperar contra ele. Mas quando a corretora tenta, o cliente entra comprando 100, quando a corretora tenta vender para ele esses 100, a corretora X tenta vender para ele, para o cliente dela, vem um player da corretora Y e vende primeiro na frente dela. Aí ela pensa, poxa, o meu cliente comprou 100 e eu queria vender para ele, mas veio outra corretora e veio na frente. O RLP, ele vai resolver esse problema, porque a corretora tem direito, tem prioridade para operar contra o seu cliente, e outra corretora não pode mais operar contra o seu cliente, cliente de outra corretora. No caso de início é 15% do fluxo, tá? Não é 100% do fluxo de varejo. Veja bem, é uma autorização da BMF, para a corretora operar contra o cliente. Isso é algo tão maligno que você tem que pensar. Isso é algo terrível o que está acontecendo. Estão querendo lançar formas de manipular o mercado
na cara dura. Veja bem, o mercado ele é manipulado, tá? Isso é fato. E agora, como os grandes players, a maioria que antes brigavam entre si, que era uma briga, agora se uniram, né? A maioria se uniu, né? Tá lançado um grande, mas um enorme problema mesmo pro trade de varejo, os pequenos investidores. Porque agora praticamente grandes investidores contra pequenos. Antes era grande contra grande, pequeno contra grande, e era briga, né? Agora não, porque antes se uma corretora, se um banco quisesse manipular o preço para cima, sempre ia entrar outra corretora, outro banco, ao contrário, querendo tomar a liquidez dele, tentando manipular para baixo. Então o banco que queria manipular para cima não conseguia, porque tinha outro grande contra ele, né? Agora não, agora quando um banco quer manipular para cima, ele fala com os outros amigos dos outros bancos dele e se junta tudo e manipula para cima, não tem como ir ao contrário, né? E a gente já consegue ver esse problema tá acontecendo nos primeiros dias da RLP, né? Da divulgação da RLP nas corretoras, da autorização para os clientes de varejo autorizar. O primeiro dia foi ontem, o segundo dia foi hoje, né? Que a maioria das corretoras divulgou isso para os clientes. E você percebe a bizarrice que já aconteceu ontem e hoje, tá? Detalhe de ontem e hoje. Ontem e hoje não teve nenhuma notícia relevante nos Estados Unidos, né? Então o dólar praticamente, sem notícia relevante nos Estados Unidos, ele fica na mão dos brasileiros, em outras palavras, na mão de manipuladores que estão unidos para manipular o preço para onde quiser. Em outras palavras, não tem contraparte, né? Se eles querem que o preço vá para cima, o preço vai. O preço vai fazer a vontade deles. Se eles querem que o preço vá para baixo, o preço vai, porque o preço vai fazer a vontade deles. Porque praticamente estão todos unidos, todos os grandes bancos, todas as grandes corretoras estão agora se unindo contra os trade de varejo. Em outras palavras, o mercado vai ficar cada dia mais difícil para trade de varejo. Porque quando o trade de varejo entrar comprando, eles vão entrar tudo unido vendendo, né? Não tem mais briga, não tem mais aquele player grande que vai entrar contra o player grande e impedindo que aquele player grande tente manipular o preço. Não, se um player grande quiser manipular o preço, simplesmente ele vai conseguir, porque não vai ter nenhum entrando contra ele, tá? Esse vai ser o primeiro vídeo, tá, da série O Segredo das Baleias. Aqui a gente conversou algumas coisas importantes, tá? Então, se surgir na sua corretora, provavelmente já surgiu. Tem corretora que já não dava corretagem zero e com o lançamento da RLP agora está oferecendo corretagem zero, né, para atrair player pequeno. Porque é aquilo, a corretora agora está autorizada a operar contra o cliente dele, né, da corretora. Então, existe aí um conflito de interesse muito grande, porque todas as corretoras, os players grandes sabem que os clientes de varejo mais perdem dinheiro, né, no mercado de trade, mercado de investimento. Então, a corretora sendo autorizada pela BMF e pela Bovespa a operar contra, eles vão tomar os lotes dos trade de varejo, né, vão tomar os lotes deles, vão fazer eles estopar, vão fazer eles perder dinheiro. Isso é quase que um absurdo, né? As corretoras, né, sendo autorizada a operar contra o cliente. A corretora é muito mais forte que o cliente. E como você pode autorizar uma corretora a operar contra o cliente? Totalmente absurdo, né? Na cara dura mesmo. Na cara dura. É um plano muito absurdo. E que a Bovespa, a BMF, está autorizando. Veja como o Brasil é maligno. Como o Brasil é corrupto. Veja bem, isso foi proibido na Europa, tá? Esse tipo de ordem, onde a corretora opera contra o cliente, foi proibido na Europa, né? Para você perceber como isso é absurdo, como isso é coisa de quem quer manipular, quem quer... É quase uma corrupção, bom? Então a gente falou nesse vídeo sobre RLP, em alguns detalhes, né, sobre esse plano, né,
Muitas pessoas se perguntaram, né? O que essas corretoras que estão dando corretagem zero vão ganhar agora? Meu filho, quando você estopa, elas vão ganhar de você quando você estopa. É muito melhor ela ganhar quando você estopa, ou ganhar o seu spread, né? Do que ganhar corretagem. Elas estão operando no mercado cada dia mais. As corretoras estão botando os investidores lá, grandes players dentro da própria corretora, para operar a favor da corretora, contra os seus próprios clientes. E é isso que elas ganham, assim que elas vão ganhar e se sustentar. E como agora elas estão combinando entre si, os grandes players de várias corretoras estão combinando entre si para manipular o preço, todos juntos entrando na mesma hora, tendo assim força para manipular o preço, não tem nenhum contraparte, nenhum player grande contra. Agora o varejo só vai se ferrar. Já se ferrava antes, né? Agora pior ainda. E veja bem, ontem foi o primeiro dia praticamente, e hoje você já vê a bizarrice do intraday que aconteceu no dólar, principalmente quando não tem notícias de fora. Isso é um assunto para outro vídeo, né? Questão de notícias, tem um detalhezinho, né, para dias de notícia. Quando o dia não for de notícia dos Estados Unidos, notícia relevante, vai ficar muito perigoso para o trade de varejo operar. E eu vou falar o porquê, qual é o motivo depois, embora eu já tenha falado a maior parte do motivo aqui, né? Vou encerrar por aqui esse vídeo, valeu.